Concluindo essa extensa exposição desse ensaio tão básico, essencial e profundo do Rebbe Reshab, do Reb Shalom Dover, em conexão com 100 anos do seu falecimento, nós vamos agora para o 28º discurso, que é o último discurso desse ensaio, e ele é composto de um único capítulo. Então, vamos ver o encerramento. Ele nos fala no Perek Aleph, Tochen Advarim, conteúdo básico daquilo que nós nos propusemos analisar em todos os capítulos anteriores extensamente, Binyan, relacionados com o versículo, baseados, tomando-se como base esse versículo para toda a explicação, o Mayam mi Beit Hashem yetze vehishka, que uma fonte da casa de Deus sairá e irrigará, não é, o riacho de Shittim. O conteúdo básico que ele quis nos transmitir aqui, Mi shekvar nifta bepituyei veshituyei hayetzer hara, se voltando para nós, pessoas que já foram afetadas e comprometidas, se deixaram levar pelas seduções do Yetzer Hara e se deixaram enganar pelas tolices e fantasias e discrepâncias ou pretextos e desculpas que a inclinação do mal nos sugere, Mechad Advarim Anal, em todas as áreas anteriores que nós mencionamos, e principalmente duas que foram mais elaboradas. Uma, alguém que já se deixou levar muito atrás das paixões desse mundo, desejos corpóreos, etc. Essa pessoa se acostumou a se deixar levar atrás daquilo que é bom, gostoso, saboroso, ou ele deu vazão ao seu lado animal, a Bahami. Todos nós temos aquela alma que é chamada também de alma animal. Benyanim, Agashmiim, e a pessoa se deixou levar atrás do lado físico e materialista. Porque a sua matéria ele acabou engrossando a mais, ele se tornou uma pessoa grosseira por dar vazão de tal maneira a todo esse lado durante tanto tempo. Margish meodatov, por isso ele acabou aguçando a sua sensibilidade e acentuando-a só para os assuntos de ordem física e material. Então esse lado Margish meodatov bazé, por isso ele consegue sentir só o que é bom, saboroso, gostoso nessa área física e material. Isso às vezes tira a pessoa por completo do sério, tira ele da lógica da razão, levando até a cometer uma série de bobagens, ou agir de forma irracional totalmente. Então, ou seja, tem coisas que são nocivas para o indivíduo, são prejudiciais, ou pela própria lógica, tem coisas que não combinam com a pessoa, são vergonhosas, mas a pessoa está tão envolvida com tudo isso que a sua mente já não consegue mais compreender, ou não consegue entender, e ele não consegue se abster disso. O Bifrat Bidvarim Asurim Rahmana Litzlan, mais ainda, se isso ocorrer, estiver ligado aos assuntos proibitivos, coisas que são proibidas pela Torá, que são extremamente negativas, Deus nos livre. Se essa pessoa já está tão dominada pelo lado físico material, que o seu Yetzer Hara, que a sua inclinação do mal conseguiu dominá-la a tal ponto que até nessas coisas proibidas ela está sucumbindo, e o Yetzer Hara consegue seduzi-lo para isso, encobrindo a verdade. O Yetzer Hara argumenta, não tem problema, mesmo que você transgredir essa proibição, você continua sendo um bom Yehudi, você continua sendo gente boa, você não é o único, você não é o primeiro, ou não faz mal, e etc. Então, o Yetzer Hara quer amenizar isso, mas com fantasias mentirosas. O Yetzer Hara quer convencer o Yehudi que mesmo transgredindo isso, você continua ainda um bom judeu no coração, teu judaísmo está íntegro. E a pessoa imagina que mesmo fazendo mal e agindo dessa forma, não tem problema, nada de negativo vai ocorrer com ele, e tudo vai prosperar, e ele vai se dar bem, que isso também é um erro e equívoco, como nós vimos. E às vezes a pessoa imagina, até no espelho social, que ele vai conseguir dissimular, vai conseguir disfarçar, e não vão perceber
a sua atitude ruim. Imagina quem é, ninguém vai ver, e quem vai saber de fato aquilo que ele é e anda fazendo. Na verdade, todos esses argumentos, como nós vimos extensamente nas páginas anteriores, tudo isso são fantasias falsas, tudo isso são argumentos tolos, tudo isso são pretextos mentirosos, uma mentira absoluta que o Yetzer Hara enche a pessoa, cegando-a, como explicamos e analisamos extensamente acima. O problema é que a pessoa que já se deixou levar, ele entrou num círculo vicioso, e ele acabou também se materializando em demasia, a sua matéria se tornou por demais grosseira, e por isso, nitpas beruach shtutanal, por isso ele cai nessa armadilha e ele acaba envolvido com todas essas tolices do Yetzer Hara, da inclinação do mal. Ou, num outro aspecto, o segundo aspecto que também ele elabora bastante, Be'esek Masao Matan, naquilo que é relacionado da ocupação ou preocupação da pessoa com os assuntos comerciais, financeiros, monetários, etc., que muitas vezes a pessoa fica obcecada com tudo isso, ou a pessoa fica tão imersa nesses assuntos que isso acaba ocupando a maior parte da sua vida e sugando a maior parte das suas energias. Beribui taskut, que a pessoa se ocupa e se preocupa demais com tudo isso. Beribui tirdot vetachbulot, e ele imagina e planeja e traça estratégias. E isso preenche tanto a pessoa, que isso acaba evitando que a pessoa fixe horários para o estudo da Torá, o mitfilá que devaio acaba impedindo que a pessoa reze de forma adequada, pelo fato da pessoa estar por demais imersa num desses dois aspectos mencionados antes, ou os prazeres físicos, ou a preocupação materialista de ganho, etc. Então, se a pessoa está por demais imersa, fundada em um desses assuntos, ou seja, que o Yetzer Hara já cercou e sitiou a pessoa de tal forma que imobilizou a pessoa, fazendo com que ela se desvie do caminho bom, do caminho da verdade. E só evocando então a lógica, o intelecto, mesmo que aqui ele nos deu inúmeros argumentos, e ele nos demonstrou e provou de forma lógica e racional como todos os argumentos do Yetzer Hara, da inclinação do mal, são tolices, são bobagens, são falsidades, não procedem, mas agora ele nos diz e conclui falando que mesmo assim, uma pessoa que quer mudar de atitude e postura, a pessoa que quer fazer esse switch, dar uma virada, então, na situação que ele se encontra, se ele está tão imerso nos assuntos contrários e tão habituado, tão acostumado e condicionado a tudo isso, aqui não vai ser suficiente para ele poder predominar sobre o mal, prevalecer sobre o mal, fortalecer o lado positivo. Num primeiro momento, ele não vai conseguir agindo só pela lógica e razão. Apenas pela lógica, seguindo a razão, o racional, ele não vai conseguir superar os desafios. Por quê? Porque o seu lado negativo, sua inclinação negativa tomou conta dele, está bem assentado dentro dele, está lá instalado de forma firme, a sua matéria prevaleceu, predomina e de forma muito intensa e grosseira. Porque também, entre aspas, a gente vai alimentando um monstro. E se diz que com o decorrer do tempo, esse lado físico materialista, ele vai se fortalecendo e ficando cada vez mais intenso. Como o Reb Shneur Zalman explica no Tânia, na primeira parte, no capítulo 13, e aqui ele traz textualmente as palavras do Alter Rebbe. Diz, mais ainda, ele fala que a Nefesh Ba'amit, a alma animal,
nitchazek yoter behemshech hazman. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, ela vai se fortalecendo cada vez mais, porque quanto mais ela é utilizada, mais ela vai desenvolvendo seus músculos, ou mais ela vai adquirindo gordura e mais pesada ela fica. Então ela se fortalece com o passar do tempo e da utilização, já que a pessoa se utilizou e deu muita vazão para a alma animal, em tudo que é de ordem física, beachilá, ushtiá, comida, bebida, o sharinyané, o lamazé, e todos os outros assuntos mundanos. Então, isso deixa a alma animal muito forte e poderosa. Por isso, quando a pessoa se depara com um desses assuntos que ela está imersa neles, seja aquele que está imerso nos prazeres, ou seja, aquele que está obcecado com o ganho, com o lucro, quando ele se depara com uma situação dessas, isso imediatamente chacoalha a pessoa, move a pessoa, isso abala a pessoa e lhe causa um grande impacto, uma grande impressão. Bergesha, tivio, bahamis, estimula imediatamente a pessoa, trazendo à tona todo o seu sentimento natural e animal, o meabed da tove sichlo, e a pessoa acaba perdendo a cabeça, a pessoa acaba deixando de lado a lógica e a razão, o mastet atzmomimele, isso, e então toda essa força do hábito coloca a pessoa num círculo vicioso e deixa de lado a razão e aí acaba trazendo a pessoa a essa situação de tolice. E mais do que isso, e aqui é uma gangorra, já que a sua alma animal e sua inclinação do mal se fortaleceu, está tão poderosa, de forma tão intensa, automaticamente, o que acontece com os poderes da sua alma divina? Eles se enfraquecem, ficam fragilizados. Como eles não estão sendo exercitados, não estão sendo utilizados, como eles estão sendo reprimidos, deixados de lado, então eles vão se enfraquecendo. Eles estão presentes, mas estão enfraquecidos. Conforme dizem os livros místicos, de Tukva, de Gufa, Hulsha, de Nishmat, assim está escrito no Zohar, que o poder, a força do corpo, a força, o vigor do corpo implica em fraqueza da alma, fragilidade da alma, e vice-versa. Em função de todos esses motivos acima assinalados, a forma da pessoa agir para mudar essa situação, para cambiar a sua atitude, diz no momento inicial, em função de tudo que se acumulou, não vai adiantar, é impossível a pessoa agir e mudar apenas baseado na lógica, na razão, na análise correta e justa das coisas. Isso nesse momento não vai funcionar, porque ele já está tão invadido, tão preenchido, tão dominado pela alma animal, pelo mal, que inclusive até cegou, obscureceu ele, que isso só agir, só evocar a lógica, o pensamento, a meditação, a reflexão, não vai funcionar. Então, qual é o conselho, qual é a receita aqui, nesse caso, no nosso caso? Que o conselho adequado consiste em que? Prevalecer sobre o espírito de tolice, da inclinação do mal. O espírito de tolice é aquilo que faz alusão de forma mística, metafórica, o versículo bíblico que nós mencionamos. Isso significa aquele rio de tolices, aquele rio de bobagens, a palavra shitim, de shtut. Então, como nós vamos conseguir reprimir, como vamos conseguir afundar, inundar todas essas bobagens, fazendo com que elas vão sucumbir, agindo também de uma forma equivalente, já que isso é tolice, nós vamos combater a tolice com tolice, entre aspas, mas um outro tipo de tolice, aquela tolice que é supra-racional, aquela atitude de firmeza, determinação, aquela teimosia aparentemente inexplicável, aquela firmeza inabelável, que isso seria a tolice, entre aspas, no lado da Kedushá, da santidade.
Isso vai consistir no fato da pessoa assumir uma postura de firmeza, que ele vai se fortalecer como um leão. Para fazer, não só não se deixar sucumbir pelos desejos, vontades do Yetzer Hara, da inclinação do mal. Não, ele vai agir com determinação tal que tudo que o Yetzer Hara, que a inclinação negativa atrai e propõe para ele, ele vai fazer exatamente o contrário e o oposto. Sem argumentar, sem discutir, o Yetzer Hara vem, seduz, atrai ele para algo, sem pensar duas vezes, sem se aprofundar, ele vai fazer o oposto, o contrário. Sem qualquer conta e análise, que mas simplesmente agindo de forma resoluta, com firmeza. Que naquilo que ele está imerso num daqueles dois aspectos negativos mencionados, seja na parte de atração aos prazeres físicos ou naquela parte de obsessão pelo lucro, pelo dinheiro, ele vai fazer o contrário, vai agir de forma oposta àquela natureza adquirida dele. Mas como vai ser? O que vai ser? E se ele dizer, não, ele vai ignorar todos esses pensamentos sem fazer cálculos e análises. Ele nos diz, puxa, mas será que nós temos força para tal? Ele diz, existe esse potencial dentro de cada um de nós. Esse poder, essa força de vontade existe presente em todas as almas de Israel, mitzad etzem nishmatam, pela própria essência das suas almas. Sheyesh bahem tokev gadol, que elas são portadoras de uma firmeza enorme, imensa, de uma determinação enorme, lemala mitam vadat, que transcende e supera razão e sentimento. Que isso faz alusão de forma mais profunda àquele conceito que nós dissemos de cervix forte, de teimosia, mas teimosia no lado da Kedushá, da santidade, que isso é uma virtude e motivo para o perdão. E esse aspecto da alma que nós devemos trazer à tona, revelar, estimular sua revelação, nisso consiste a Mayan Sheyetzem Beit Hashem. Essa é a fonte que nós vamos revelar, vamos tirar, fazer sair da casa de Hashem, daquele nível transcendental. Que acima, nas sefirot superiores, isso representa a parte mais profunda do atributo de Chokhmah, como Sheidvuka Beketer, conforme está ligada e vinculada ao Keter, a coroa transcendental. Isso nos poderes da alma que são derivados e correspondem aos atributos divinos, isso representa a essência da nossa alma que é suprarracional, que está acima do intelecto, da razão e dos sentimentos. E esse é o significado do versículo, essa é a receita. O Mayam mi Beit Hashem yetzei, uma fonte da casa de Deus sairá, que a casa de Deus, a casa representa o teto, o nível transcendental. E de lá sai a fonte que é o nível de Chokhmah, que ele possui essa força, essa determinação. Veishka et nachal hashitim, e ele irá inundar, e ele irá afogar tudo aquilo que se encontra no mar de bobagens e tolices derivados do Yetzer Hara. Essa firmeza que vem, que é derivada da essência da alma, essa firmeza, esse nível, tem a força, o poder de leitgaber, de superar qualquer coisa, de prevalecer de prevalecer sobre o espírito de tolice, da inclinação do mal, independente do direito adquirido, de quantos anos ela já se instalou dentro de nós e dominou e prevaleceu. Mas esse nível, quando evocado, essa fonte tem o poder de transformar essa tolice toda desse tempo anterior, criar uma nova atitude, não só uma nova atitude antagônica, contrária, transformar tudo isso numa determinação, tolice, entre aspas, mas no lado da Kedushá, da santidade. Que a pessoa permaneça firme, com uma firmeza extrema,
לעשות בפועל, agindo na prática, se comportando de maneira tal, היפך מההרגש הטבעי שלו, mesmo que ele sente atração para isso ou para aquilo, mesmo que ele deseja isso, mesmo que ele tem paixão por aquilo, mas ele vai na prática agir de forma contrária, seja contrariando totalmente o seu sentimento e suas atrações e tendências, inclinações naturais, daquelas coisas negativas que talvez ele está imerso, Deus nos livre, mas ele vai conseguir contrariar tudo isso, agir de forma contrária e prevalecer, evocando essa força da essência da sua alma, essa determinação. Quando a pessoa agir e se conduzir dessa forma durante algum tempo, então, com isso, ele vai criar essa nova natureza, ele vai mudar as coisas dentro de si. Yachlish et chomro, o seu lado materialista vai ir se enfraquecendo, vai ficando debilitado. Aquele lado materialista grosseiro que ele tinha, Yachlish et chomro agas, ve'ahergesh ativi, toda aquela atração, toda aquela sensibilidade aguçada que ele tinha só para o lado físico, corpóreo, a Bahamit só para o aspecto animal, tudo isso ele vai fragilizar, vai enfraquecer. Como? Agindo, simplesmente agindo, se comportando de forma contrária durante um tempo, então automaticamente, naturalmente, isso vai acontecer, vai ser uma decorrência, uma consequência natural, um enfraquecimento do lado físico materialista dele. Veidgale, veidgaber boa hergesh. E daí, em contrapartida, como nós falamos que tudo aqui é uma balança, uma gangorra, vai se revelar cada vez mais e vai se fortalecer dentro dele a sensibilidade e os poderes da alma divina. Eles vão se revelar e se manifestar, vão vir à tona de uma forma mais evidente. Seja, tanto os poderes intelectuais ou emocionais da alma divina vão se revelar, vão se manifestar. Então depois ele vai poder agir de uma forma aparentemente mais equilibrada, mais serena, ou seja, baseado no conceito de dat, de conhecimento do lado da Kedushá, mas isso num segundo estágio, depois que ele já tomou o controle da situação, o Kumoshkatuv, conforme está escrito no versículo bíblico no livro dos Provérbios do rei Salomão, Bechol drachecha deiu, em todos os teus caminhos na vida, não só nas coisas sagradas, mas em todos os teus caminhos, conheça-o ou reconheça-o a Deus. Ou seja, dehainu shegam bidrachav agashmim, ou seja, que mesmo nos caminhos físicos e materiais, porque a pessoa vai continuar comendo, bebendo, com suas atividades, necessidades físicas, com seus assuntos comerciais, vai continuar trabalhando, etc. Mas ele vai fazer isso diferente, ele vai agir de forma tal que em todos os seus caminhos, mesmo que não são os caminhos de espiritualidade, etc., são os assuntos laicos, mas mesmo nesses caminhos ele vai conhecê-lo, reconhecer a Deus, ou seja, chegar midrachava gashmim, mukhrachim, que mesmo nas coisas físicas, materiais, obrigatórias, que todos nós aqui nesse mundo terrestre temos que fazer e nos ocupar, para a nossa existência, lekiunu vechayut gufo, seja para manter o nosso corpo e saúde física, ou para nos nutrir e nossos familiares, benyanei masal matan, no nosso trabalho e serviço, mas pelo menos ele vai agir em todas essas coisas de forma boa, positiva, equilibrada, sem se deixar levar ou enganar, sem agir de forma tola. Lo yashtet atzmo chas veshalom beruach shtut shel hayetzer hara. Ele não vai se auto-enganar com as mentiras, com as tolices propostas pelo Yetzer Hara, pela inclinação do mal, mas sim, ele vai estar ligado e vinculado com o conhecimento divino, que é a verdade, e dessa forma vai poder seguir de forma segura pelo seu caminho. Kitsur, o resumo desse último capítulo, do último discurso, cada um de Israel tem dentro de si, na sua alma, esse poder essencial, essa força, essa determinação que é derivada do lado chamado Ma, da Chokhmah Shebenefesh, do poder
mais elevado de Chokhmah, de sabedoria na alma. Ve'u Hamayan, e ela representa aquela fonte, a Mashke Gamet Nachal Hashitim, que é capaz de irrigar e fazer prevalecer as suas águas sobre aquelas águas do riacho que prevaleciam antes naquele rio de tolices, de bobagens. Anilkad Bepituyei Yetzer Hara, aquela pessoa que já foi dominada anteriormente pelas propostas e seduções da inclinação negativa, Tzarich Leorer Tokev Zeh, para poder superar essa situação, para poder contornar essa situação, num primeiro momento, ela precisa evocar e revelar dentro de si essa força essencial da alma, esse poder transcendental, essa firmeza resoluta, o bekocho, e com essa força, com esse poder, lasot bepoal, agir de forma tal que ele contrarie, faça o contrário a heiper me'ergesh ativi, das tendências, inclinações que ele adquiriu como hábito natural na sua alma, dando vazão à alma animal, mas que a pessoa haja de forma firme, contrária a isso, o basei, evarer, chomro agas, e com isso, pouco a pouco, ele vai ir refinando o seu lado físico e material, que se tornou muito grosseiro, e isso vai acabar, quando ele se refinar, isso vai dar vazão também ao seu lado espiritual, que se manifeste de forma mais intensa, veitnaheg alpi adat digdushá, e depois ele vai poder seguir agindo, se comportando de uma forma serena, plausível, equilibrada, de acordo com o lado do conhecimento no campo da Kedushá, da santidade. E com isso nós concluímos esse estudo do Kuntres Umayan, tão profundo, tão essencial, como nós falamos, base, fundamento de conceitos racídicos, de conceitos místicos, com aplicação prática na nossa vida, com instruções e orientações especiais para elevação espiritual. E o principal, como se diz, que Gadol Limut Mevi Lidei Maaseh, a grandeza do estudo reside nisso, que ele conduza à prática. Ou seja, o estudo é bom quando ele fica não na teoria, mas quando ele é levado a cabo, a prática, que a gente possa, então, interiorizar esse conhecimento, todos esses ensinamentos, e o principal, implementar isso na nossa vida, nos tornando pessoas melhores a cada dia que passa, e com isso também dando a nossa contribuição para tornar o mundo que nos cerca também um mundo melhor, e dessa maneira, com certeza, nós vamos estar apressando e agilizando mais ainda a vinda de Mashiach, que ocorra brevemente nos nossos dias já. Muito obrigado a todos pela atenção.